Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, feriado. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama e falar principalmente sobre o julgamento, né, que foi adiado oficialmente, notícia oficial, né, o julgamento do Sport, que aconteceria amanhã. Não tem data para acontecer, vai acontecer só após o campeonato. No vídeo anterior, a gente até trouxe a informação que o procurador do STJD tinha pedido ali o adiamento desse julgamento e agora, né, foi confirmado realmente que o julgamento está adiado. O Vasco se manifestou sobre isso, lançou uma nota oficial e a gente também vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Depois da vinheta a gente começa... Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando aqui rapidinho da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, vem aqui na descrição do vídeo que tem o link da Mais Ágil. Você clica nesse link, vai ser direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido, beleza? Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter um dinheirinho preso lá no seu FGTS, tá precisando aí de uma graninha extra, então entre em contato com a Mais Ágil que eles vão te orientar nessa questão. Enfim, meus amigos, não teremos julgamento não, né? Não teremos julgamento amanhã, está oficialmente adiado. Isso aconteceu aí algumas horas atrás, né? A confirmação desse adiamento, a informação foi trazida em primeira mão pelo canal Atenção Vascaínos lá no Twitter e é uma informação realmente confirmada. O primeiro vídeo aqui de hoje do canal, que saiu por volta ali do meio-dia e pouquinho, eu postei falando sobre o pedido, né, de um dos procuradores do STJD, que solicitou ali o adiamento desse julgamento por conta de um recurso do Sport, né? O Sport pediu ali para incluir o Vasco como réu e também para incluir o goleiro Halls como réu, porque o Halls, quando está correndo ali para o vestiário, ele meio que dá uma voadora ali num funcionário do Sport, num jogador do Sport, não sei, e pediram para incluir ele também no julgamento. Bom, esse procurador achou a denúncia do Sport considerável, pediu o adiamento para poder incluir essas denúncias no julgamento e isso aconteceu. A relatora do processo envolvendo Sport e Vasco, a auditora Adriane Hassen, deferiu o pedido da Procuradoria e adiou o processo da pauta da 4ª Comissão Disciplinar nessa quinta, dia 3 de novembro. O adiamento foi concedido após a Procuradoria aditar a denúncia e inserir o Vasco por tumulto no artigo 257 e o goleiro Halls por praticar agressão física no artigo 254 e solicitar que o processo seja julgado em conjunto. O processo retornará na próxima pauta de julgamentos que será agendado. Ou seja, esse julgamento não tem data marcada. O artigo que o Vasco foi incluído para ser julgado, agora o Vasco faz parte do processo, será julgado também, é um artigo que a pena é multa, né? Então não corre risco do Vasco perder pontos. O Vasco não corre risco nenhum em relação a isso, mas o Vasco pode ser multado e o Halls pode pegar aí até 6 jogos de suspensão. Bom, eu vou dar aqui a minha opinião de leigo, tá? É opinião de leigo, de torcedor, de quem acompanha o futebol, só opinião mesmo, isso aqui não é informação. Para mim, está claro que a intenção do STJD é a seguinte, deixar para julgar depois do campeonato, porque aí, se o Vasco consegue na bola a classificação, né, o Vasco empata lá com o Ituano ou vence o Ituano e consegue subir na bola, o STJD depois fica à vontade para poder punir o Sport Recife, né, poder tirar os 3 pontos do Sport, porque isso não vai, aliás, tirar 1 ponto do Sport e dar 2 para o Vasco, né, porque isso aí não vai interferir mais no campeonato. Se o Vasco conseguir o seu acesso na bola, acredito eu que o STJD vai acabar tirando os pontos do Sport e dando para o Vasco. Mas, meu amigo, se o Vasco perder no domingo, o Vasco não conseguir vencer na bola no domingo, eu acho muito difícil que depois o STJD tire os pontos do Sport, tá? Sinceramente, eu acho que a intenção do STJD é não mexer ali na configuração da tabela do campeonato. Como eu disse, isso é só uma opinião de leigo. O que me leva a ter essa opinião? Por exemplo, o julgamento do Ceará e Cuiabá, a confusão que aconteceu no mesmo dia de Vasco e Sport, aconteceu na semana passada, antes da rodada anterior. E por que marcaram o julgamento de Vasco e Sport para depois?
porque eles pensaram o seguinte, pô, o Vasco vai pegar o Sampaio Corrêa em casa, o Bahia vai pegar o Guarani em casa. A tendência é Vasco vencer e Bahia vencer. Se isso tivesse acontecido, o campeonato já teria acabado, né? O Vasco teria subido e o Bahia também teria subido. E aí ficaria muito fácil para amanhã o STJD ir lá, tirar os pontos do Sport, dar mais 2 pontos para o Vasco, porque não ia interferir em nada no acesso do campeonato. Agora, como vai ter essa interferência, realmente parece que a decisão do STJD é de esperar mais uma vez a última rodada para ir, se o Vasco conseguir o acesso, eles vão lá e aplicam a pena no Sport. Como eu disse durante toda a semana, cara, julgamento em STJD é mais político do que técnico, porque no rigor da lei o Sport tem que ser punido, tem que perder os pontos, mas eles não vão querer interferir politicamente no campeonato. Enfim, meus amigos, é isso. O Vasco se manifestou em nota oficial, eu vou ler aqui a nota, mas antes vou falar sobre Raniel, né? Raniel está liberado para o jogo de domingo contra a equipe do Ituano, porque o Raniel também seria julgado amanhã, mas como o julgamento foi adiado, o Raniel tem condição de jogo, né? Então Raniel e Luiz Henrique têm condição de jogo para a partida de domingo contra o Ituano lá na cidade de Itu. Bom, o Vasco se manifestou, né? Eu vou ler aqui a nota oficial do Vasco, se dizendo contrário a esse adiamento e se sentindo prejudicado, né? A nota oficial do Vasco diz o seguinte: a diretoria do Vasco recebeu com perplexidade e desapontamento o adiamento do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva às vésperas do mesmo. O Vasco da Gama entende que nada pode ser mais prejudicial à competição do que os incidentes violentos e a falta de segurança que interromperam o jogo Sport Vasco na Ilha do Retiro. A denúncia contra o Vasco por conta de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, apresentada após 15 dias da realização da partida, fruto de um pedido do Sport, é totalmente infundada. As imagens são absolutamente claras. A confusão foi promovida exclusivamente pela invasão da torcida do Sport no campo, facilitada pela falta de segurança da Ilha do Retiro. Deve preocupar a todos que prezem pelo respeito às regras e defendem o combate firme à violência no futebol, a possibilidade de interferências em um julgamento que deverá ser estritamente técnico. A nova era do futebol brasileiro não permite mais esse tipo de situação. O julgamento é a consequência das barbaridades ocorridas no jogo. O atleta Raniel foi ofendido moralmente antes, durante e depois da partida por torcedores e dirigentes do Sport, funcionários do Vasco e bombeiros que estavam lá para cuidar da integridade física de todos foram covardemente agredidos. Os 2 atletas do Vasco, inclusive, foram punidos sumariamente e sem julgamento, ficando fora de 2 rodadas decisivas do campeonato. O Vasco, o Campeonato Brasileiro e o futebol são vítimas da invasão do campo e da paralisação da partida. A diretoria do Vasco confia na justiça e na lisura do tribunal para cumprir os regulamentos após gravíssimas ocorrências durante a partida, que foram, inclusive, reprovadas de forma enfática pelos corretos pronunciamentos da CBF e do próprio STJD após a partida. Foi a manifestação oficial do Vasco. Bom, é isso, meus amigos. Agora é aguardar aí a nova data desse julgamento, mas como eu disse anteriormente, o Vasco vai ter que se virar e pelo menos empatar o jogo no domingo contra o Ituano, garantir o acesso e depois com acesso garantido tem que cobrar sim para o Sport ser punido. O Sport tem que ser punido sim, porque o que aconteceu lá na Ilha do Retiro foi uma selvageria, interrompeu um jogo que faltava ali 8 minutos ainda, no mínimo, para acontecer. Enfim, vou ficando por aqui. Esse é o futebol brasileiro, né? Uma doideira, uma zona. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!